Boa noite, está entrando no ar o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, o meu nome é Denilson. E você estava esperando, né? Mais um episódio, mais um vídeo do nosso canal, que eu tenho certeza que vai impactar você, que vai deixar você muito impactado. Hoje nós vamos falar do livro de Moisés, Apocalipse de Moisés. Moisés teve um apocalipse e ele vai contar para você, narrar essa história que é fantástica. E se você ainda não adquiriu essa Bíblia apócrifa, é fácil. Você vai entrar no Google e vai digitar lá Bíblia apócrifa grátis em PDF. Eu estou explicando isso para vocês obter essa Bíblia que está aqui, que eu vou ler ela de graça, 0800, aqui no seu aparelho, e você pode acompanhar a minha leitura. Olha aqui, ó, tá vendo aqui em cima aqui, ó? Aqui tem o Antigo Testamento. Na Bíblia apócrifa, gente, é igual o livro apócrifo, eu tenho ele no físico. Aqui tem o Antigo Testamento, aqui do lado do Novo Testamento, e ali eu li os livros de Apocalipse. São vários livros que você vai ficar encantado quando você começar a ler a verdadeira história da Páscoa, a verdadeira história da libertação do povo hebreu. Você vai entender a genealogia do povo hebreu. Enfim, você não vai mais ser enganado no sistema que nós chamamos evangélico, que fala muito pouco dos livros apócrifos. Por quê? Por que eles falam pouco? Porque foi retirado de dentro da Bíblia. Só que com o avanço da internet, né, com a abertura da internet, nós estamos experimentando a liberdade de conhecer muitos assuntos, de interligar muitos assuntos e poder trazer para você. Sem muito papo, vamos para o estudo? Vamos lá, livro de Apocalipse. Olha aqui, ó. Nós já falamos aqui no nosso canal o livro de Baruque, correto? Livro de Baruque, nós falamos sobre o livro de Baruque. Nós já falamos sobre o livro de Adão, está na nossa playlist, você pode procurar lá. Falamos sobre o Apocalipse de Abraão, ó, a Baruque, Adão e Abraão. Agora nós vamos falar de Moisés aqui, ó, Moisés. Vamos comentar sobre o Apocalipse de Moisés. Você está curioso? Você quer ler conosco esse Apocalipse? Eu vou ler junto com você e eu separei 3 tópicos importantes que eu tirei à parte para mostrar para vocês algo sensacional que talvez você não saiba, mas eu vou trazer para você hoje aqui no nosso estudo dos apócrifos, Apocalipse apócrifo, tá, pessoal? Vamos lá! Apocalipse de Moisés, já entramos nele, tá bem, pessoal? Eu já estou lá embaixo, mas eu vou partir do capítulo 0, né? Deixa eu fazer aquele procedimento. Ó, eu estou aqui, capítulo 0, vamos colocar em negrito, né? Para que você possa conseguir ler com a gente, que é muito interessante você ler com a gente. Vamos lá. Essa é a história e a vida dos protoparentes de Adão e Eva. Ela foi revelada por Deus ao seu servo Moisés quando ele recebeu as tábuas da lei das mãos do Senhor. Foi-me transmitida pelo arcanjo Miguel. Então Miguel que passou essa história para Moisés, a história de Adão e Eva depois que abandonaram o paraíso. Então tem uma história que você, nós deveríamos saber que não está na Bíblia. Não está na Bíblia por quê? Porque está nos livros apócrifos. E aqui você vai saber, aqui você vai aprender junto comigo. Olha, eu já li esse livro, pessoal, pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Esse livro que eu estou lendo aqui com vocês. E toda vez que eu leio esse livro, eu me surpreendo. Cara, é muita informação e informações muito importantíssimas para nós compreendermos hoje. Porque a história é o seguinte, você estuda o passado para compreender o presente, planejar o futuro. Então você vai entender por que o homem está no que está hoje e por que tem que acabar, né? Esse nosso mundo ele vai acabar, né? Vai haver uma reciclagem, mas não é para aquelas pessoas que morrem não, tá? Eu sei, Denilson, o mundo acaba para aquelas pessoas que morrem, não é isso não. Vamos lá? Vamos contar a história para vocês e no meio da história a gente vai parando. Lembrando que eu separei 3 tópicos para a parte final, para eu detalhar com vocês essa parte final. Vamos lá. Então, esse livro de Adão e Eva foi revelado por Deus ao seu servo Moisés, quando ele recebeu a tábua da lei das mãos do Senhor.
e foi-me transmitida pelo anjo Miguel a história de Adão e Eva depois que eles abandonaram o paraíso. Adão tomou sua mulher, Eva, e dirigiu-se para o Oriente. Pessoal, vamos redirecionar essa ideia de Ocidente e Oriente. O que foi inventado para nós, foi nos ensinado que o Oriente é lá em cima, né, lá no Oriente Médio, lá em cima, né, aquela parte, né, lá de cima de Irã, Iraque, né, Israel, né, Kuwait, Arábia, disseram que lá é o Oriente. Mas e se eu falar para você que é diferente, que o Oriente é aqui? O Oriente é aqui e lá é o Ocidente. Isso é uma ideia, tá, pessoal? Lógico que a verdade vai aparecer. Então, Adão e Eva, na verdade, ele não viveu lá em cima, né, lá do outro lado do continente, sim da África para baixo, no continente africano. É isso que eu estou falando para você, meus amigos. Adão e Eva viveram no continente africano. Por isso que Adão era preto e Eva também era preta, tá bom, gente? Os dois eram pretos. Aliás, a cor preta, ela domina o mundo. E até hoje, tá? Não pense você que o mundo é de branco, não. O mundo, a maioria do mundo é parda e preta. E as cores brancas são a minoria. Há quem diga que a cor branca era um tipo de deficiência da pele. Não quero entrar no mérito dessa questão. Não estou falando de racismo, não estou falando de preconceito. Estou falando de uma realidade que talvez vocês possam encarar de maneira diferente. Então, o Moisés não era branco. Moisés era preto. Moisés era preto, assim como os egípcios eram pretos. Ok? Os semitas, os descendentes de Sem, eram os verdadeiros pretos hebreus da Bíblia do João Ferreira de Almeida. Vamos lá? Então, ele dirigiu-se ao Oriente e lá permaneceu por 18 anos e 2 meses. Então, Eva conheceu e deu à luz aos 2 filhos. Depois que eles foram expulsos, eles vieram para cá e deram luz a 2 filhos, que nós os chamamos de Caim e Abel. Mas o verdadeiro nome, o nome dele é o seguinte, vou frisar aqui para vocês, ó. O nome dele é Diásporo, tá vendo aqui? Que se chama Caim, e Amilabes, que se chama Abel. Diásporo, Caim e Amilabes, Abel. Então, quando a gente falar que o nome dos filhos de Adão e Eva, porque o nome não era Adão e sim Adam, ok? Adam porque é da terra que Adão foi feito, o homem da terra. Então, o nome do filho de Adão e Eva era Diásporo e Amilabes, que se chamou Abel, ok? Vamos continuar aqui? Vamos continuar. Deixa eu dar um toque aqui para sair essa marcação, ok? Vamos seguir aqui na leitura. Página 1, tá, pessoal, desse livro, dessa Bíblia Apócrifa. Ele também tem no livro Apócrifo, ok? Nossa, deu um toque aqui. Vamos lá, beleza. Vamos tirar essa marcação aqui. Então, Adão e Eva estavam juntos e a dormir. Eva relatou a Adão, seu senhor, meu senhor, eu vi nessa noite um sonho. A Eva falou para Adão, eu vi, meu senhor, um sonho, o sangue do meu filho Amilabes chamando Abel. Ok? Ela disse que viu o sangue do filho Amilabes, do Caim, chamando Abel. Amilabes chamado Abel, escorrendo para a boca do seu irmão Caim. E este bebia-se sem compaixão. Aquele suplicava para que lhe deixasse pelo menos um pouco, mas não parava. Solveu tudo, mas não ficou no seu corpo, e sua boca devolveu. Disse Adão e Eva, levantai-vos, vamos até lá, precisamos ver o que está acontecendo com eles. Talvez estejam sendo agredidos pelos inimigos. E assim, ambos foram até lá e encontraram Abel trucidado pelas mãos do seu irmão Caim. E Deus disse ao arcanjo Miguel, diz agora a Adão que não contes ao seu filho Caim o segredo que é do seu conhecimento. Ele é filho da ira, mas não perturbes
eu te darei um outro filho. Então, olha só, gente, olha que coisa interessante, né? A tal da premonição, né, que as pessoas sempre falam. Tem outros nomes chamados premonição. Você já ouviu falar de premonição? Então, Moisés estava contando que a Eva, num dos seus contos, Eva e Adão, estava dizendo que eles já sabiam, olha o que eu vou te falar, eles foram avisados de que Caim, vocês sabem que o primeiro homicídio aconteceu depois que Adão saiu do paraíso, que foi Caim matando Abel. O Caim, ele matou Abel. A verdadeira causa da morte do Caim, da morte do Abel, contada nas igrejas evangélicas, é o seguinte, eu também já contei muito, que o Caim matou Abel por inveja. Beleza. Caim matou Abel por inveja? Sim. Por quê? Aí eles contam que Abel ofereceu a melhor oferta, que o Abel era pastor, correto? E o Caim era lavrador da terra, era agricultor. E quando Abel ofereceu o melhor sacrifício, o pai se agradou muito mais da oferta de Abel do que de Caim. Beleza? Não é essa a verdade que você conhece? Existe uma outra história que eu vou contar para você aqui agora, que você vai ficar sabendo e vai pesquisar. Vamos lá. Existe uma história que não é contada na Bíblia, mas é contada sim nos apócrifos, em muitos apócrifos, que o Caim não era filho de Adão. Peraí, Denilson, vai vir você com essa história de novo? De Caim não é filho de Adão? Então, Caim não era filho de Adão, que o verdadeiro pecado da desobediência teria acontecido no paraíso por causa do que aconteceu no paraíso. O que aconteceu lá que Adão e Eva foi expulso do paraíso. Gente, seria muito leviano da minha parte dizer que o Adão comeu uma fruta, né, uma maçã, né, que todo mundo conhece a história, que ele comeu uma maçã, a Eva comeu a maçã e deu a maçã para o seu marido, e por causa dessa maçã eles foram expulsos. Essa é uma ideia, não estou aqui afirmando. Ou a outra ideia que tem se falado com as pessoas, que o fruto da ciência do bem e do mal que Adão tocou, foi realmente um fruto, ok? Foi realmente um fruto. Porém, quando Eva comeu esse fruto, Eva teve um ato, estou te falando, um ato sexual com um ser reptiliano. Vou falar na nossa linguagem moderna. A serpente, reptiliano. E, inclusive, a Bíblia fala que a serpente andava ereta como um homem. E os reptilianos, eles têm aparência humana. Os reptilianos têm aparência humana. E o detalhe importante que eu vou falar para vocês, que está escrito aqui. Eles tinham uma divisão para cuidar dos animais. A Eva cuidava das fêmeas, dos animais fêmeas, numa parte do paraíso. E o Adão cuidava de uma parte dos machos, em outra parte do paraíso. E num sábado, quando os anjos da parte do Pai saíram para adorá-lo, desguarneceu eles vigiavam a Eva, e o jardim do Éden, o muro do jardim do Éden ficou vulnerável. E a serpente o reptiliano forneceu o seu corpo para esse ser penetrar no seu corpo e induzir a Eva a comer o fruto. E após ela comer aquele fruto que a gente não sabe qual é, ela teve uma relação com esse ser reptiliano que deixou em seu ventre um fruto, um filho, fez a união entre um réptil e um ser humano, causado por essa entidade que levou a Eva a ter uma relação. Por que isso pode ter acontecido? Porque o discurso é muito pouco quando se fala que a Eva simplesmente ouviu algumas persuasão da serpente. O que não é contado, e o que foi levantado por um dos livros apócrifos, foi que nesse diálogo entre a serpente e a Eva, você veja que a mulher, olha só como é que a mulher age. Quantas pessoas elas são emprenhadas pelo ouvido? Você conta uma história para elas não vão apurar e elas tomam logo a decisão. Quantas tragédias já aconteceram por causa de fofocas?
por causa de mentiras inventadas. Então, há quem diga que esse ser reptiliano contou uma história para Eva, que a Eva não foi a primeira mulher. E realmente a Eva não foi a primeira mulher. A primeira mulher se chamava-se Lilith, ou Lilith. E por um motivo que o Adão não explicou para Eva, ele simplesmente a perdeu para Satã, para Satanás, que a levou para o abismo. Isso é uma outra história que a gente vai contar, já temos vídeo aqui falando sobre Lilith. Essa história Adão não contou para Eva. Vai vendo como é que o negócio, o desenrolar do assunto vai indo. E nesse momento em que a serpente tomou conta do corpo do reptiliano, a primeira coisa que ele falou para a mulher foi induzir a mulher a ficar desconfiada de Adão. E mostrar que Adão não estava procurando ela porque o Adão ainda pensava na outra mulher. Aí a Eva falou assim, é assim? Gente, isso é uma história do livro apócrifo, tá, pessoal? Ela falou assim, é assim? Então eu quero agradar o meu senhor Adão. Eles não conheciam o que era sexo selvagem, gente. Eles sabiam que o pai falou, crescer e multiplicar. Eles ainda não tinham sido preparados pelo pai para o ato de se copular, o ato de ter filhos. Ele ia ser ensinado pelo pai. Seria um sexo igual ao sexo dos animais. O animal, ele é o único... Os animais não andam com roupas. E os animais não ficam o tempo todo transando. Eles têm um tempo chamado... os bichos têm um cio, que eles vão lá e têm a relação para ter, né, os seus filhotes. Então, Satanás ensinou a ela. Depois que ela comeu, Satanás, a primeira coisa que se aproveitou foi da maldade dela. Ensinou ela a ter relação. A relação, você sabe que até hoje as mulheres são muito mais inteligentes nessa área do que o homem. Tanto é que às vezes o homem, muitos dos homens aí quando completam os seus 17 anos, o pai pega ele, antigamente era assim, o pai pegava e levava lá no local onde as mulheres se vendiam, que esse assunto da prostituição é muito antigo, e ali a mulher, o menino, ele aprendia a ter relação com a primeira coisa que o menino inocente aprendia, a mulher pegava e ensinava o menino a ter relação sexual. Isso já acontece muito. Quantas meninas estão muito mais inteligentes do que a menina já nasce com esse instinto, já percebeu? A menina cuida de criança, de boneca, tanto é que o menino que cuida de boneca, a pessoa já fala de uma coisa já, quem tem que cuidar de boneca é a menina. Porque ela vai cuidar de como cuidar da prole, como cuidar do filho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Vocês estão compreendendo o teor? E olha que eu estou no comecinho desse livro, gente. Estou no comecinho, eu nem adentrei. Esse livro tem informações importantíssimas para mim e para você. Então, eu estou abrindo o seu horizonte, eu estou abrindo a sua mente para que você entenda como essa história aconteceu. Obviamente, quando o Satã contou para Eva que Adão já tivera outra companheira e que ela não era a primeira, meu irmão, é como a mulher escuta, teu marido está te traindo. Uma sementezinha vem e fala, teu marido está te traindo com fulano de tal. Teu marido está te traindo com fulano de tal. A tua mulher está te traindo com fulano de tal. Assim, né? Coloca a pulga atrás da orelha. Ainda tem a história do celular, né? Que um não deixa pegar o celular do outro, né? O celular tem senha. O cara que é casado e tem senha no celular, e a mulher não pode ver o que o homem posta, e o homem não pode ver o que a mulher posta. Como é isso? Por que está escondendo? Se os dois são parceiros, se os dois são uma só pessoa, por que existe essa divisão? Então, gente, isso é uma semente do mal. E esse aparelhinho aí já causou muita separação, né? Agora, então, no WhatsApp, que você pode ver até a conversa que o outro faz, você pode clonar o WhatsApp da outra pessoa e saber tudo que ela faz, espionar a vida dela. Então foi isso que aconteceu, meus irmãos. O Satã usou aquele momento para persuadir Eva, para falar, você pensa que você é a primeira? Você não é a primeira, não. E em contrapartida, Eva queria ter experiência. Ela queria saber como agradar o seu marido chamado Adão. Mas ela não sabia. Então o Satã deu esse fruto para ela comer. E após ela ter comido esse fruto, os olhos dela se abriram.
Que fruto seria esse? Seria um tipo de entorpecente, que ela comeu esse fruto e parou e perdeu toda o equilíbrio, porque quando a pessoa está dopada, quando ela está drogada, haja vista que tem mulheres que se drogam e não sabem de nada, transam com 10, 15, 20 homens, ok? Isso acontece. Quantos vocês já ouviram falar? Nós tivemos casos recentes aí quando a gente fala dopado, gente, a gente não fala só de entorpecentes que os conhecidos. Tem aqueles, os entorpecentes legalizados, que são as cervejas, os cigarros, são legalizados. E também, esses entorpecem as pessoas, eles fazem as pessoas ficarem contentes, alegres. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês, gente? Porque não é só a serpente enganou a Eva. Pô, peraí, gente. Vamos pensar. A Bíblia diz isso, a serpente enganou a Eva. Pô, não era só isso. Tinha que ter alguma coisa a mais. E nesse livro apócrifo diz que a Eva teve uma relação com esse ser reptiliano e que o primeiro filho introduzido no útero da Eva não era Caim, não era filho de Adão. E a Bíblia dá sinais disso, né? Pior que a Bíblia dá a interpretação de que realmente o fruto que estava na barriga da Eva não era, o primeiro filho não era de Adão. Agora você vai vendo onde isso vai dar. Vê se tem coerência no que eu estou te falando. E tudo isso eu estou contando para você porque Caim matou Abel. Caim, está escrito na Bíblia. Será que foi só por inveja, porque ele fez uma oferenda ele fez uma oferta melhor do que a do irmão? Não, não foi só isso, gente. Tinha que ter algo para agravar mais. Tinha que ter algo mais agravante. Então, esse é um item que eu vou contar para você, que talvez você não tenha visto nenhum youtuber falar isso aqui para você. E eu vou falar para você. Eu vou contar para você. No livro de Adão e Eva, no segundo livro de Adão e Eva, está dizendo que o Caim, ele era gêmeo com uma menina chamada Lúluva. E o Abel era gêmeo com uma menina chamada Áclea. E para eles casarem, preste atenção, para eles copularem, para não haver problema, Adão e Eva determinou que Caim se casasse com Áclea e que Abel se casasse com Lúluva. Mas Lúluva, a irmã de Caim, gêmea de Caim, era mais linda do que a Eva. Pense numa mulher linda. E o seu irmão, chamado Caim, se apaixonou pela sua irmã. Ficou apaixonado. Quando Adão falou que ele tinha que casar com a mais feinha, ele não aceitou. Então, já tem mais um outro agravante. Ele não aceitou casar com a irmã feia. Ele queria casar, ele queria praticar o incesto, né? O incesto. Casar com a própria irmã dele, gêmea. E isso não foi possível para ele, segundo as leis de Adão. Então, Eva teve essa premonição. Eva teve uma premonição de que haveria banho de sangue. Quantas mães que estão hoje aqui me ouvindo, quantas pessoas estão me ouvindo, que têm essa premonição quando vai acontecer uma tragédia e as pessoas são avisadas em um tipo de visão, um tipo de presságio, um tipo de sonho. E principalmente mães com filho. Elas parecem adivinhar, não sei se isso é uma dádiva do pai, eu não sei, mas que vai acontecer com o filho. Se eu estou falando alguma besteira, gente, vocês podem comentar aqui, tá? Eu não sou o dono da verdade, não. Então vocês pegaram o fio da meada que eu expliquei para você? A primeira ideia, então Eva tinha um segredo. Quando ela comeu o fruto, quando ela aprendeu sobre relação com Rassatã, com um encarnado num reptiliano, ela quis ensinar seu marido, Adão, porque Eva gostava do marido, mas ela tinha um verdadeiro feitiço, porque a serpente ensinou a ela esse feitiço, que ela poderia seduzir o marido, e ela seduziu Adão. Você vê que no peso das maldições, a maldição sobre o homem trabalhado o próprio suor, beleza, mas a mulher recebeu a maior punição, gente. A mulher sente dor para parir. A mulher tem dores, que eu não sei dimensionar a dor do parto de uma mulher, eu não sei. Eu não sou mulher. Mas eu perguntei a uma das minhas companheiras como era para ela dimensionar para mim como era a dor do parto. Aí ela explicou e eu passei a entender. Ela falou assim para mim: Denilson,
Você sabe quando uma pessoa está com uma diarreia muito forte, aquela dor que dá na barriga quando você quer ir ao banheiro, e aquela dor, primeiro vem aquela dor muito forte que você até se agacha, anda de gatinho. Todo mundo já passou por isso. É aquela dor que dá no estômago, que é fortíssima, que você não aguenta. É uma dor como essa que a gente sente na hora de parir, mas multiplica ela por 10. Meu pai do céu, Iarro, deve ser uma dor terrível. E pior, né? A mulher tem um ciclo menstrual que ela perde sangue durante 7 dias. E há quem tenha hemorragia por mais dias. Gente, qualquer pessoa, qualquer bicho, o ser humano, o homem, se cortar e se jorrar sangue por 2 horas, a gente morre. A mulher sangra 7 dias. O máximo que ela fica é um pouco fraca. Porque isso faz parte da maldição da mulher. Então, faz a diferença dos pesos da maldição. O homem trabalha para o próprio suor. Tanta coisa o homem faz que a mulher agora está fazendo também, está trabalhando. Vocês estão me entendendo o que eu estou te falando? O negócio é muito sério. E olha, eu não cheguei nem eu estou no começo do livro. Eu vou fazer outro vídeo. Amanhã, pela manhã, eu vou fazer outro vídeo para complementar esse aqui. Porque é muito forte o que eu estou falando para vocês, gente. Aí, não perca, não sai daí não. Não pisca o olho que o negócio vai ficar bom. Espera aí. Então, o primeiro motivo foi a oferta, né? Que o Caim ficou com inveja de Abel. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, o casamento entre eles, entre a Lúluva e a Ácrea. E o terceiro motivo, esse foi forte. Presumo eu, lendo os apócrifos, presumo eu, o que Ra-Satã fez? Da mesma forma como ele aliciou a Eva, quando a Eva comeu o fruto e falou agora, e depois que ela aprendeu a ter relações sexuais com esse ser reptiliano, ele falou, agora você está na minha mão. É quando você descobre um furo de uma pessoa e ela fica na sua mão, ela fica refém de você porque tem rabo preso com você. Ou por uma falcatrua, ou por um vacilo teu, ela pegou você no fraco alguma coisa e você se vê refém dessa pessoa. Uma chantagem emocional. Então foi feito isso. Ela queria aprender, o Ra-Satã fez ela ser mulher, ensinou todos os atos sexuais possíveis para ela, engravidou ela e orientou ela a ter relação com Adão e não contar por que teve Adão. Mas primeiro ela teria que fazer Adão comer o fruto, para que Adão pudesse curtir a promiscuidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão compreendendo o teor? Está bem diferente daquilo que você aprende nas igrejas. É bem diferente, o bagulho é muito diferente. É uma linha de raciocínio lógica. Eu posso até ser taxado, né, apedrejado por causa disso, porque eu estou falando dessa maneira com vocês, mas ninguém pode me impedir, e ninguém pode te impedir de você pensar. Então, segundo esse raciocínio lógico, ela conseguiu convencer Adão, e ela praticou, depois que ela conseguiu convencer Adão, o ato sexual que o pai não havia ensinado. E quando o pai percebeu que essa safadeza estava sendo feita dentro do local puro, ele expulsou os dois. E eles não tiveram a coragem e a capacidade de contar a verdade para os seus filhos. Porque pais não gostam de contar os podres para o filho. Ninguém gosta de contar derrota para ninguém, gente. Os senhores estão entendendo o que eu estou te falando? O que Satanás fez? Porque Satanás ele não estava preso nessa época. Ele foi preso depois que Yahushua veio e morreu no madeira. Ele foi acorrentado, mas ele andava livremente pela terra. Tanto é que na história de Jó, estavam lá os filhos reunidos e ele se apresentou. Ele se apresentou perante o pai. E ele poderia se apresentar. Mas ele, nesse momento que ele estava solto, ele aparecia para os filhos de Adão. E ele apareceu tanto para Abel. Você sabia que Ra-Satã apareceu para Abel e apareceu para Caim? E para cada um deles ele contou uma história diferente. Primeiro ele foi em Abel, porque ele viu que Abel, ele obedecia tudo que Adão falava. Ele queimava incenso, ele fazia oferenda, ele fazia tudo. Era um bom filho, um filho exemplar. E o Abel fugiu. Você vai ler essa história no Apócrifo de Adão e Eva, o segundo livro.
Já Caim não. Quando Satanás apareceu para Caim, ele falou, olha, eu vou fazer de você, eu vou te dar uma cidade. Por que você não casa com a tua irmã Lula? Porque você tem que. Você não está vendo, não, que esse teu pai ele gosta mais do Abel? Ele puxa mais a sardinha para o Abel? Ele não tá, será que eu vou te contar a verdade para você? Eu vou falar a verdade para você. Você é meu filho. Ele tomou um susto. Falou, como? Você foi fruto da minha relação. Aí contou para Caim a relação que ele teve com a Eva. Uma ideia, gente, por favor, hein? Por favor. Pode comentar aqui, eu deixo você comentar. E aí Caim, com aquela maldade, e isso eu estou contando porque a Eva contou que ela teve uma premonição. Ela sabia que esse mal ia acontecer, ou seja, a gente sabe que toda vez que a gente planta um pecado, ele dá um problema lá na frente, gente. É normal, isso pecou, vai ter um fruto do pecado. Você tem o fruto das coisas boas, quando você planta as coisas boas, quando você ajuda uma pessoa, quando você estende a mão para o aflito, quando você dá as mãos a um caído, tem um fruto para isso, mas também quando você faz uma caquinha, quando você planta uma coisa errada, vai dar fruto errado lá na frente. Vai dar fruto errado. E eu estou te falando, não é na esfera do homem, não. É em geral. Não é para quem segue a Ruxa, não, é para geral, é para todas as pessoas ouvirem isso e refletir. Talvez você esteja parado aí me vendo aí agora. E esteja falando, não é que esse cara tem razão? Não é que esse camarada tem razão? Então, o que aconteceu? Quando ele contou para Caim o que a mãe dele fez. Porque o filho, ele tem na mãe uma pessoa santa, né, pessoal? Ele tem na mãe... por exemplo, a minha mãe é santa. Para mim, a minha mãe é santa. Porque a minha mãe nunca teve relações com vários homens. E minha mãe teve relação com outros homens, porque eu sou um fruto do nascimento de uma relação extraconjugal. Tenho vergonha de falar isso para vocês. Minha mãe se separou do esposo dela e ficou com meu pai. E o fruto do meu pai e da minha mãe fui eu. Então, a mulher, ela não conta, a mãe não vai chegar para filho e falar, pô, filho, eu errei pra caramba no passado, olha, a tua mãe já trabalhou, né, a tua mãe já trabalhou fazendo a vida. Será que você teria coragem, você que é mulher, você que, né, passou por dificuldade, ou até teve um filho fora do casamento, ou teve um filho inesperado, e você teve que manter esse filho, alimentar esse filho. Então e quantas são as mulheres que fazem isso? Tem um filho, não tem como pagar, então ela vende o seu corpo. Ela faz programas para poder ter... E quantas mulheres estão me vendo isso agora? Eu não estou inventando nada, gente. Eu não estou inventando nada. Mas o que ela tinha que fazer? E isso é difícil. Ser, na minha concepção, isso é uma ideia. Chegar para o filho e contar a história para o filho. Mas eles estão contando aqui, ó. Eles estão contando depois do caldo entornado. Depois da porta arrombada. Aí já não precisa contar mais nada, porque quem contou foi outra pessoa. Não é melhor você saber a verdade pela boca das pessoas que estão envolvidas ou por terceiros? E o Caim, não estou justificando ele matar o irmão, mas ele descobriu, através do Satanás, do Ra-Satã, que ele não era filho de Adão e Eva, e ele queria tanto ser filho de Adão e Eva, e ele via que o Abel oferecia as melhores ofertas, o Abel fazia tudo certinho que o pai queria, o Abel era o filhinho querido dos dois, mas havia uma rejeição para o Caim. E Satanás se incumbiu de contar para ele o que havia acontecido dentro do paraíso, e o que aconteceu, por que eles foram convidados a se retirar, expulso de lá. E é isso que as pessoas fazem. Quando as pessoas cometem pecado, elas enterram. Elas não confessam os pecados. E uma vez você enterrando o pecado e confessando, tem uma consequência para isso. Pode perceber que na Bíblia, o Davi estava lá, né? Estava batalhando, estava na guerra, estava matando um montão de gente que não é da vontade do pai, né? De Arro, mas a gente, né? Os evangélicos não sabem disso. Mas ele estava lá na dele, mas um dia ele resolveu descansar. Aí ele foi e pegou a mulher, ele viu lá da sacada, ele viu uma mulher linda tomando banho.
Se ele não tivesse na batalha, ele não ia ver a mulher tomando banho. O que ele fez? Como o rei, ele mandou pegar a mulher. Chamou a mulher, e a mulher mais safada ainda, desculpa falar assim, foi com ele, que se fosse uma mulher prendada, mas ele era o rei, Deus, que se dane. Quantas mulheres aí têm o caráter que homens tentam comprar ela com dinheiro e elas não vão? Quantas são assediadas no seu trabalho, na escola, na igreja? Quantas? Eu não estou falando heresia para você, existe mulher e mulheres. Existe homens e homens. Existem caráter e caráteres. E tudo isso que eu estou te falando, não é discurso de moralista, né, do bom moralista, não. Esse negócio, esse papo de moralista, gente, todos nós somos frutos do pecado. Mas não podem esconder a verdade nossa, da gente. Não podem. E olha que eu não parei nem, eu comecei nem, mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou falar amanhã de manhã, tá? E à noite a gente vai fazer nós vamos fazer a live falando sobre o Apocalipse de Elias. Vamos falar do anticristo, vamos falar de um montão de coisa aí para você. Vamos falar por que Elias se escondeu, né? O Eliarro se escondeu da Jezabel. Teve medo de uma mulher. Então pegou tudo que estava relacionado à morte, o que acarretou, toda a morte, todo assassinato, tem uma história sinistra atrás dela. As investigações sempre apontam para uma história sinistra atrás dela. E a história de Abel e Caim não tem uma história sinistra. Mas talvez essa seja a história. Então o Satã contou para Caim que ele não era filho de Adão. E que por causa dessa relação que eles tiveram, eles foram expulsos, porque eles não poderiam ter um filho do pecado dentro de um lugar limpo, de um lugar honesto. O pai não poderia coitar esse ato promíscuo dentro de um lugar limpo, de santidade. O pai é limpo, o pai é reto, o pai sempre primou por você se castar, por você andar limpo diante dele. E essa ação que ela fez não poderia ficar, por isso que era o fruto da semente do bem e do mal. Foi ali que a maldade entrou. E é ali que a perversidade entrou na terra, está até hoje na terra. Mas Yahushua, ele veio como o segundo Adão, e Maria como a segunda Eva. Maria não teve relação com ninguém, com homem nenhum, nem com José, e nem depois que ela teve Yahushua. Maria era nova, tinha 13 anos. E Yahushua, ou Maria, né, o Miriam, o nome, Yahushua também nunca teve relação com mulher nenhuma. Não cai nesse papo que todo mundo está dizendo, que Jesus teve relação com Maria Madalena. Jesus pode ter tido relação com Maria Madalena, mas o nosso amado e querido Yahushua, ele não teve contato humano com mulheres. Não que isso não fosse bom, o pai criou o sexo porque é para onde ia te reproduzir. Mas porque ele tinha uma missão aqui, ele era o cordeiro. Ele era a oferta para purificar a humanidade. Se ele tem um contato com a mulher, acabou. Se Maria tem um contato com outro homem, que os fariseus, os rabinos acusam Maria, dizendo que Maria fornicou com José, com José. E não foi isso, José era tutor de Maria, ele tomava conta de Maria, porque Maria estava dedicada ao templo. Que essa história talvez você não conhece, que está no apócrifo, e que é linda a história da Maria. Se você ouvir no livro de Bartolomeu e no livro da Maria, a história da Maria, você vai ficar surpreendido, porque ela venceu o inimigo, já Eva não. Eva, teoricamente, com raiva que Adão não tinha contado para ele que tinha uma outra mulher, ela querendo agradar também o Adão, querendo aprender a maldade, que quem ensina a maldade? O Satã. E aí introduziu um filho nela, e por causa desse pecado, eles foram convidados a sair de lá de um local que eles não tinham doença, eles não comiam, não bebiam, não tinha dor, não tinha medo, não tinha frio, não tinha nada, absolutamente nada, e eu vou contar tudo para vocês nesse apócrifo, que eu não li nem a metade dele. Então vou mostrar agora para vocês as partes que eu frisei. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês aqui. Eu estou aqui ainda, tá, pessoal? Eu espero que eu esteja aqui, né? Vamos ver se eu estou aqui. Eu estou aqui sim, ó. Eu vou mostrar. Eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês na minha galeria, né? Eu separei algumas imagens. Espero que não tenha nenhuma imagem que abone a sua conduta. Olha aqui, ó, pessoal. Eu vou falar isso aqui, ó. Eu vou falar
três partes desse livro no capítulo... Deixa eu mudar aqui, pessoal. Ó, no capítulo desse livro ainda, na página 16, eu vou falar... Olha aqui, tá sublinhado. Eu sublinhei, ó. Eu sublinhei. Vou mostrar para você, ó. Os limites dos paraísos. Quando Adão foi expulso, ele fez um pedido ao Pai. Ele fez um pedido só. E qual foi esse pedido que nós hoje usufruímos dele? Eu vou falar amanhã melhor para você. Sexta-feira, né? E o dia que ele foi expulso do paraíso foi numa sexta-feira, então eu vou concluir isso amanhã. Essas ervas aromáticas, essas sementes que vocês veem que elas são diferentes, como, né, o cominho, o coentro, o açafrão, o alho, a cebola, você sabia, né, a cúrcuma, você sabia que esses alimentos eles foram retirados do paraíso? Você sabia disso? Por isso que esses elementos eles têm alto poder de cura. Cravo, canela, cúrcuma, açafrão, todos esses elementos, o cominho, o coentro, a pimenta do reino, eles foram trazidos ao pedido, o único pedido que Adão podia pedir alguma coisa. Ele pediu alguma coisa, tá assim, ó, nos limites do paraíso, os anjos perguntaram-lhe, o que podemos fazer por ti, Adão? Porque os anjos gostavam de Adão, não os que caíram, mas os que permaneceram perante o Pai. Então o vosso Pai disse-lhe, vede, vós me expulsai, peço-vos apenas uma coisa, deixa-me levar comigo algumas ervas aromáticas do paraíso. Então amanhã nós vamos falar quais são essas ervas aromáticas que Adão tirou do paraíso, que você talvez nem saiba disso, o teu pastor nunca falou isso para você. Olha só, Adão também estava morrendo, e quando Adão estava morrendo, ele pediu para o filho dele, Sete, e a mulher dele, Eva, voltarem ao caminho do paraíso e pedirem o óleo que escorre da água, o óleo que escorre da árvore da vida. Então tem um óleo que sai da árvore que cura todas as doenças. Eu vou falar disso aqui para vocês amanhã, hein? Não perca amanhã nosso vídeo, tá? Imperdível. E para finalizar, ele falou assim, ó, Adão se escondeu. Quando Adão pecou, ele se escondeu, né? Escondeu por causa dessa vergonha, né? Da Eva estar prenha, teoricamente, tá, pessoal? E ele ter cometido esse pecado junto com Eva. E ele falou, né, por teres cumprido o pacto, não teres cumprido o meu pacto, eu enviarei 70 pragas para o teu corpo. Então, todos os tipos de doenças, eu vou falar amanhã para você. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. O meu nome é Denilson, pessoal. E amanhã eu tenho um encontro, marcado com vocês. Eu tenho um encontro marcado com vocês para falar sobre o que aconteceu depois da expulsão e por que aconteceu o Apocalipse para todos nós, descendentes de Adão. Está vendo aqui que nós saímos de um só homem. Todos nós derivamos de um só homem e de uma só mulher. O nosso pai Adão. E para finalizar aqui, você sabia que Adão e Eva não tinham umbigo? O umbigo, você sabe, é umbigo, tá? Vem umbilical, nem umbigo não. Tem pessoas que falam que é umbigo, né? É umbigo. Você sabia disso? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Ó, um beijão carinhoso para você. Espero que você esteja entendido. E inscreva-se no canal DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos. Tchau, gente. Tchau.